Bom dia, irmãos, um feliz sábado. Que a presença do Espírito Santo de Deus seja constante em cada coração. É um motivo de alegria estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. Também nossos irmãos, através da internet que estão nos acompanhando, seja bem-vindo. Que todos venhamos aqui fazer a vontade de Deus. Quando nos reunimos como igreja, fazemos a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então é importante estarmos aqui felizes, contentes e unidos na presença do nosso Mestre. Aqueles que não podem estar aqui conosco na igreja, também estão na igreja online. Estão reunidos também em suas casas, nos seus afazeres, mas também prestando atenção na mensagem desta manhã. Bom, alguns irmãos comentaram aqui sobre oportunidade, né? Oportunidade, até eu achei interessante, oportunidade depois que passa, não tem como segurar, né? Passou, né? O nome já diz passou, né? Irmãos, mas eu quero contar para vocês uma experiência que está na Bíblia a respeito de uma mulher oportunista. Uma mulher oportunista. Aqui conta-nos a experiência de João o Batista. João, ele era o pregador da verdade. Ele pregava a respeito do arrependimento, de conversão. E João pregava e preparava o povo para encontrar com Jesus, para receber Jesus. Mas havia um rei que João o chamou a atenção. Porque esse rei estava em adultério, estava em pecado. E João falou para ele: olha, isso é pecado, isso é adultério, você não pode fazer isto. E a amante daquele rei, o que ela fez? Ela gostou da história? O que os irmãos acham? Não, não gostou da história. E ela odiou João pelo fato de João cumprir a vontade de Deus. Ela odiou João pelo fato de João chamar a atenção. Ela odiou João pelo fato dele falar a verdade. E aquela mulher odiou mortalmente João. Estava procurando oportunidade para tirar-lhe a vida. E num certo dia, o seu amante estava numa festa. Festa de aniversário. A Bíblia fala que ele estava aniversariando, estava contente, estava feliz. Eu acredito que todos aqui, quando completa aniversário, ficam contentes, né? Esse ano eu completei, no dia 6 de junho, 55 anos. Fiquei feliz, fiquei contente por estar completando o aniversário. Eu não sei se eu vou fazer 56, então eu tenho que aproveitar os 55, né? Então a gente fica feliz. Só que esse rei aqui, ele extrapolou na felicidade dele e bebeu, e estava lá com pessoas importantes que estavam ali bajulando ele, porque rei é bajulado, né? Então tinha bastante gente ali compartilhando da festa com ele, até que chegou no momento, uma jovem começa a dançar. E a dança foi de uma maneira tal, que o rei olhou para aquilo, nossa, que coisa linda, né? Ela estava de uma maneira assim, não muito bem vestida, não estava muito legal. E a dança era uma dança assim, bem sedutora. E o rei ficou olhando para aquilo, nossa. E agora, ele chega para aquela jovem e fala assim: olha, é o seguinte, peço o que você quiser. Eu lhe darei até metade do meu reino. Já pensou um rei, por causa de uma dança, por causa de uma sensualidade, por causa de uma imoralidade, oferecer até metade do seu reino? Ele já não estava em são juízo. Peço o que você quiser. Aí a mocinha ficou perdida, falou: nossa, eu posso pedir o que quiser? Pode pedir o que quiser. Aí ela ficou assim confusa, ela falou assim: eu não sei o que pedir. Correu lá com a mãe. E olha a oportunidade.
O que aquela mãe queria? Gente, aquela mulher poderia ter ficado rica. Aquela mulher poderia ter uma fazenda, ter criados, ter pessoas trabalhando para ela, bons carros. Poderia ter muita coisa boa, porque ele prometeu metade do reino dele. Aquela mulher poderia ser muito feliz agora, ou muito contente, com um bom pedido. Olha, peça para ele 1.000 moedas de prata, 10.000 moedas de ouro, peça que ele tem. Ele está prometendo metade do reino. Olha, faz o seguinte, peça uma boa carruagem, peça bastante soldados, peça um bom palácio, servidores e uma boa aposentadoria para mim e para você. Mas olha como que é o ódio, olha como que é o rancor, olha como que é um sentimento guardado. A pior coisa que tem, meus amados, é você guardar mágoa de alguém. A pior coisa que tem é você guardar rancor de alguém. A pior coisa que tem é você não perdoar. A pior coisa que tem é você olhar para uma pessoa com ódio. A Bíblia fala que aquele que odeia o irmão é como se fosse homicida, um assassino. Então ela não se importou com a promessa do rei em termos de valores, porque ele falou até a metade do reino, e ele teria que cumprir a palavra. Mas a mãe pediu algo que para ela era muito mais do que um reino, ou metade de um reino. O que ela pediu? A cabeça de João Batista. Por que ela pediu a cabeça de João Batista, irmãos? Porque ela vivia no pecado, vivia no erro, estava feliz em cometer o pecado, estava feliz em viver no erro, não queria ser incomodada, queria estar bem. Então, tira este homem de cena. Olha uma oportunidade que ela teve, não contou 2, 3, 4 vezes, nenhuma vez. Na hora que a filha perguntou, ela não ficou pensando. Ela não ficou assim agora, o que eu... Não. Minha filha, peça a cabeça de João Batista. E a mocinha correu lá com o rei. Olha, é o seguinte, é metade do reino, o senhor vai cumprir com a palavra? Sim, eu sou o rei. Palavra de rei não volta atrás. Então é o seguinte, me dê a cabeça de João Batista. Traga ela para mim. Irmãos, eu fico aqui imaginando o homem que defendia a verdade, o homem que estava preparando as pessoas para encontrar com Jesus, para receber a Jesus, um homem que vivia uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida justa, um homem que estava cumprindo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus em sua vida. Agora, os historiadores dizem que aqueles carrascos chegaram lá e na própria prisão o decapitaram. Cortou a cabeça dele. E trouxeram num prato. Aquele rei, ele ficou tão perturbado, tão angustiado. Ele ficou assim, nossa, como isso? Como? Como ela foi oportunista? Como ela aproveitou da oportunidade, pegou a palavra e pediu algo que eu nunca imaginei que iria acontecer. Meus amados, infelizmente, nós temos uma tendência tão grande, mas uma tendência tão horrível, pelas oportunidades. Pelas oportunidades. E infelizmente,
mais para más oportunidades do que para boas oportunidades. As oportunidades ruins, nós temos uma tendência tão grande, agora eu aproveito, agora eu pego. Que negócio! Ele está distraído, eu vou aproveitar a distração e vou aproveitar dessa oportunidade e fechar o negócio. Assina aqui. Eu me lembro quando era menino, deveria ter meus 4, 5 anos, numa viagem de turismo com minha mãe, meu pai, minha irmã menor, e estávamos chegando num local de turismo, e meu pai, na hora que desce do ônibus assim, ele viu um pacote no chão. Um pacote desse tipo de mercado, bem embrulhado assim. Aí ele pegou o pacote, olhou dentro do pacote, muito dinheiro. Muito dinheiro. E ele vai para um lado assim do ônibus. Minha mãe olha assim, nossa, o que é isso? Meu pai ficou olhando para aquele dinheiro, e agora? Aquele pacote assim. Aí meu pai ficou, as pessoas foram lá para o lado do turismo, e meu pai ficou por ali, sentado ali na praça. Eu lembro, eu era menino, fiquei brincando por ali e tal, eu não entendia nada disso. Mas eu me lembro desse episódio. E ele ficou por ali, ele não foi para o passeio com os demais, e ficou por ali com a minha mãe, com a minha irmã ali, eu ali pequeno, ficamos por ali, e olha, um bom tempo ficamos ali, e eu querendo ir lá, minha mãe também e tal, mas vamos ficar aqui, eu não entendia nada. Até que um senhor volta empurrando uma bicicleta. E olha daqui. E olha de lá. E procura, e vai, e vem, e procura daqui, procura de lá. Aí meu pai falou assim, olha, eu acho que aquele senhor deve ser o dono do pacote. E o senhor vai daqui, vai para lá, vem daqui, vai para lá. Aí meu pai chega com ele, tudo bem, o senhor está bem? Ai, não estou bem não. O que está acontecendo? Eu perdi. Naquele tempo, isso tem 50 anos, eu perdi um pacote de dinheiro, que eu sou responsável pelas obras, estava levando o dinheiro para pagar lá os peão, pagar os funcionários, e eu perdi. Estava aqui na minha bolsa, aqui na bicicleta, e eu não sei como perdi. Aí meu pai pergunta para ele, mas e como que é esse pacote? Ah, é um pacote de jornal, sei lá como que era um pacote lá e tal. Quanto tinha dentro? Ah, tinha tantos. Aí meu pai falou assim, é esse? Nossa, aquele senhor ficou tão feliz que ele pulava de alegria. Ele ficou tão feliz que ele pulava e tal, abraçou meu pai, abraçou minha mãe, queria dar um dinheirinho para o meu pai. Olha, eu não sei como agradecer, mas meu pai falou, não, o senhor não pode nem dar isso aí, porque nem é seu também. Não, pode ir embora, pode ir tranquilo. Não, mas eu não sei como agradecer. Meu pai falou para ele, pode ficar tranquilo, vai em paz. E aquele senhor saiu radiante, saiu feliz da vida. Meu pai poderia aproveitar da oportunidade, pegar aquele pacote de dinheiro, que era muito dinheiro, colocava dentro da bolsa e ia embora para o passeio, desfrutava do passeio e voltava com bastante dinheiro para casa. Mas era uma oportunidade que não deveria... Irmãos, infelizmente, nós temos uma tendência muito grande de certas oportunidades. Surgem oportunidades para nós, surgem boas oportunidades e surgem más oportunidades. Aquela mulher, ela aproveitou de uma oportunidade para fazer uma coisa má. Por rancor, por ressentimentos, por mágoa, por espírito de vingança, ela aproveitou de uma oportunidade para fazer maldade.
Agora, irmãos, a palavra de Deus também nos diz que teve um outro homem que estava numa grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Ele foi designado para restaurar os muros de Jerusalém. Era uma grande oportunidade. Restaurar os muros de Jerusalém. E uma responsabilidade. Vai lá. E ele foi. Quando ele chega naquele lugar, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele, irmãos? Foi muito bem recebido, com festa, seja bem-vindo, pode começar o trabalho. O que os irmãos acham? Ah, meus amados, teve alguns oportunistas. O que esses homens fizeram, os oportunistas? Não, essa sua oportunidade não é a nossa oportunidade. Isso está desagradando. Isso não é bom. Nós estamos acomodados aqui, porque você veio aqui mexer conosco. Nós estamos bem. Mas a Bíblia diz que Neemias, ele começou uma reforma lá naquele lugar. Ele estava aproveitando uma boa oportunidade. Mas teve pessoas que estavam olhando para aquela oportunidade como má. E o que eles fizeram? Criaram barreiras para que Neemias não fizesse o seu trabalho. Vocês sabem qual foi a primeira barreira que eles criaram para Neemias? Vamos aproveitar de uma oportunidade aqui. Vamos abrir as Bíblias, irmãos. Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13 diz que eles pegaram e estava misturado com pessoas que não eram da mesma fé. E Neemias, quando chegou ali, ele disse assim, olha, não pode ficar essas pessoas misturadas aqui. Não pode. Essas pessoas não podem participar de nossos eventos, essas pessoas não podem estar misturadas conosco. Para que haja uma reforma, para que haja uma mudança, primeiro nós precisamos de mexer com pessoas. Não é somente chegar lá e colocar os muros em pé. O que eles deveriam fazer primeiro? Mexer com gente. Irmãos, vocês sabiam que uma igreja, ela só é igreja quando tem gente? É porque tem pessoas que olham para o templo, né? A Bíblia diz que no tempo de Jesus as pessoas olhavam muito para o templo, né? Templo do Senhor, templo do Senhor. Até hoje eles vão lá no muro lá e ficam lamentando, né? O nome do muro lá é Muro das Lamentações. Ficam lá lamentando, né? Mas olha, irmãos, Neemias teve que fazer um trabalho com as pessoas. E eu achei interessante que aqui diz, ele diz assim, naquele dia eles leram o livro de Moisés, capítulo 3 de Neemias, verso 1. Aos ouvidos do povo, e achou-se escrito que o amonita e o moabita não deveriam jamais entrar na congregação de Deus. Ó, deve tomar cuidado com os amonitas e os moabitas. Vocês lembram que povo é esse, os amonitas e os moabitas? Filhos de quem? Hã? Filhos de quem, irmãos? Com quem? Com as suas filhas. Eles se tornaram os piores perseguidores do povo de Deus. A Bíblia diz que eles se tornaram os piores perseguidores. Estava entre o povo de Deus ali, perseguindo o povo de Deus. E quais eram os frutos dos amonitas e os dos moabitas? Quais eram os frutos deles? Desobediência, rebelião, anarquia. Eles não gostavam de organização. Quando se falava de organizar alguma coisa, de fazer alguma coisa, eles não. Quando se falava de obedecer, também não. Então, eles gostavam de anarquia. E, lógico, foram adorar perante outros deuses. Agora, veja que interessante.
Teve outra coisa que Neemias teve que fazer aqui. Verso 9 diz que ele deu ordem para limpar as câmaras. Estava tudo bagunçado, tudo fora de ordem. Os vasos, tinha peças de ouro, peças de prata, tinha as pedras que eram para ser colocadas no lugar certo, para levantar os muros, ele colocou em ordem. Agora o verso 11 diz que os governantes entrou em contenda com ele. As pessoas ali da cidade ali, entrou em contenda com ele. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que que os governantes ali entrou em contenda com Neemias? Porque ele estava acomodado. Estava bom do jeito que estava. Ninguém estava incomodando, ninguém estava chamando o pecado deles pelo nome, ninguém estava mexendo com eles, seus compromissos lá com as coisas que eles tinham. Chega Neemias, eles olharam para ele, quem que é isso daí? Quer colocar a banca aqui, né? Lá no Brasil fala assim, botar moral aqui, né? Agora veja que interessante. Então eu contendi com os governantes e disse, por que a casa de Deus está abandonada? E eu reuni todos e coloquei-os nos seus lugares. Agora começou a colocar ordem, né? Organizar os compromissos de cada um ali. E Neemias falou assim, eu não consigo fazer isso sozinho. Está muito difícil, está pesado. No verso 14 ele diz assim, lembra-te de mim, ó Deus, acerca disso, e não apague as boas obras que eu tenho feito para a casa de meu Deus e para os seus ofícios. Ele olha para Deus e fala assim, Senhor, o Senhor mandou eu vir aqui fazer um trabalho aqui, por favor me ajude. Agora veja que interessante, ele começa agora a mexer com aqueles que estavam visitando a cidade no dia de sábado. O que ele estava fazendo no sábado, irmãos? Estava pisando as uvas, né, lá no lagar. Aí eu pergunto para vocês, por que eles faziam isso no dia de sábado? Por que eles faziam no dia de sábado, irmãos? Porque era no dia de sábado, tinha tantos dias para fazer, por que pisar as uvas no sábado? Irmãos, era uma oportunidade. Olha como que é interessante essa oportunidade. Era uma oportunidade de fazer concorrência. Enquanto os outros paravam, opa, eu vou continuar fazendo aqui, para poder produzir mais e ter mais para servir. E Neemias chega e, isso daí também está errado, é pecado. Olha o sábado. Só que não parou aí. Ele também viu agora os comerciantes, trazendo o que para dentro dos portões? Lá diz todo tipo de mercadoria. Todo tipo de mercadoria. E qual era o negócio que eles faziam, irmãos? Vendia para os judeus, para o povo de Deus. Olha, vamos negociar aqui, né? Porque sabe como que está aí, né? Olha, esse povo aqui já está abandonado, já está do mesmo jeito, então, olha, vamos fazer negócio aqui. Aí Neemias foi lá e colocou também ordem naquilo. Só que as pessoas começaram a ficar nos portões, negociando com os que estavam lá dentro. Os de fora, negociando com os que estavam de dentro. Puxa vida! Iam lá negociar. Aí Neemias falou, não, vou pôr meus guardas ali também. Só que teve um outro problema. Irmãos, toda vez que eu leio isso daqui, eu falo, puxa vida, como que as pessoas são oportunistas, né? Este povo ia, fazia esse tipo de negócio, e Neemias tentando colocar ordem ali. Olha o que diz aqui, irmãos. Olha o que diz aqui. Verso 17. Então contendi com os nobres de Judá. E lhes disse, que maldade é esta que fazeis, profanando o dia de sábado? Não fizesse assim os vossos pais, e não trouxe o nosso Deus este mal sobre nós e sobre toda essa cidade? Todavia, trazeis mais ira sobre Israel ao profanar o sábado. E agora ele deu ordem para que o portão fosse fechado antes do sábado. Quando começasse a dar sombra, tinha que ser fechado. Irmãos, eu acho interessante que aqui diz que ele teve que lançar mão de alguns. Eu achei legal o jeito que fala aqui, né? Olha, pegou pela barba. É porque
Eu tenho pouco cabelo, né? Pelo cabelo não dá para pegar, né? Mas naquele tempo o pessoal usava bastante barba, né? Então pegou pela barba, né? Porque alguém fala assim, ó, pegou pelo cabelo, então pelos carecas estava livre, né? Mas a maioria usavam barba, então pegou pela barba, assim, e dói, puxar cabelo de alguém dói, né? Aqui diz que lançou mão, pegou pela barba, assim, do camarada, falou assim, olha, você não pode fazer isso. Isso é pecado. Você está trazendo maldição para a nossa casa aqui, está trazendo maldição para o nosso povo. Aí eu pergunto para vocês, o que eles fizeram, qual foi a oportunidade que eles tiveram agora de maldade? Eles agora queriam lançar mão de Neemias, para tirar a vida de Neemias. Irmãos, a pior coisa que tem é você aproveitar de oportunidades para fazer o mal. Eles queriam ver uma oportunidade para lançar mão de Neemias. Aquela mulher estava procurando uma oportunidade para tirar a vida de João Batista. E aqueles homens estavam procurando uma oportunidade para tirar a vida de Neemias. Aí eu pergunto para vocês, o que esses homens, João Batista e Neemias, estavam fazendo? Estavam fazendo uma reforma. Estavam pregando a verdade. Mas as pessoas estavam procurando ocasião, procurando oportunidade, procurando meios para poder tirar-lhes a vida. Gente, toda vez que eu leio isso daqui, eu fico, puxa vida, mas eles estavam fazendo certo, estavam fazendo bem. Por que tirar a vida? Por que tirar a vida? Vocês sabiam que nós devemos tomar muito cuidado com certas oportunidades que temos? Porque tem oportunidades que vêm de Deus, mas tem oportunidades que vêm de quem? Não tem meio termo. É por isso que a Bíblia diz assim, olha, buscai a quem servis. Então você tem que buscar quem serve. E a Bíblia aconselha, buscai a Deus, em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Mas infelizmente nós temos sentimentos, temos rancores, temos mágoas. Nós guardamos em nosso coração um espírito de vingança. E a Bíblia é bem clara, a vingança não pertence a nós. Não pertence a nós. Quando alguma coisa acontece conosco, sentimos incomodados com aquilo, é para que venhamos sair da nossa acomodação. Se você está se sentindo incomodado, tome cuidado para que você venha sair da sua acomodação. E nós gostamos realmente de ser acomodados, mas não incomodados. Mas a Bíblia também nos diz que nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado, pois, quando, olha só o que diz aqui, deixa eu ler um texto para vocês aqui, diz assim, então nós, como colaboradores de Deus, 2 Coríntios capítulo 6, rogamo-vos também para que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz, em tempo aceitável tenho ouvido, em dia de salvação tenho socorrido. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Irmãos, Deus dá oportunidade para nós, e o inimigo também. A gente tem agora que escolher as oportunidades que Deus dá para nós e deixar as oportunidades do inimigo para lá. Porque se nós dermos vazão ao nosso sentimento, a Bíblia fala que enganoso é o coração do ser humano. Quem pode conhecer? Nem a gente conhece. Nem a gente se conhece direito. Prova disso Pedro. Pedro chegou para Jesus e falou assim, não, Senhor, eu vou que o Senhor tenha a morte. Pedro era sincero? Era. Mas quando foi provado, o que aconteceu com ele? Não foi. É verdade. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque vem oportunidades para nós, vem ocasiões para nós, e nós devemos pedir a Deus, Senhor, esta oportunidade é para fazer o bem ou fazer o mal? Se é para o mal,
A Bíblia fala que nós devemos afastarmos. Agora, se é para o bem, aqui diz assim: eis agora o tempo aceitável. Eu não posso ficar na dúvida. Eu tenho que pedir a Deus que me dê espírito de entendimento, para que ao chegar a oportunidade, ao chegar a ocasião, eu possa tomar a decisão certa. Aqueles homens no passado procuraram matar Neemias, procuraram prejudicar Neemias, procuraram ocasião, oportunidade para matá-lo, porque eles estavam sendo incomodados. Mas a palavra de Deus nos diz que, ao ouvirmos a voz de Deus, não devemos endurecer o coração. Se a palavra de Deus te incomoda, se a palavra de Deus está te perturbando, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus trabalha conosco com gemidos inexprimíveis, porque Ele nos ama. Se eu tenho alguma coisa para vencer, se eu tenho algum pecado, se eu tenho alguma falta, e a mensagem está me incomodando, eu não posso ficar irado contra o pregador. Pelo contrário, eu tenho que aproveitar esta oportunidade para confessar e abandonar o pecado. Mas se eu gosto do pecado, quero viver no pecado, não quero me arrepender, não quero abandonar, aí o pregador me incomoda. Vocês estão percebendo? E essa incomodação, o que eu vou querer agora? Eu não quero mais esse pregador na minha igreja. Não quero. Não quero mais ouvi-lo. Além de não querer na igreja, além de não querer ouvi-lo, o que você começa a fazer agora? Meios para poder eliminá-lo. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Estava procurando ocasião, estava procurando oportunidade para tirar a vida de João Batista. Até que conseguiu. Mas aqueles outros homens lá, a Bíblia diz que eles não conseguiram tirar a vida de Neemias. Não conseguiram. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós devemos tomar a Deus como nosso único Salvador pessoal. Nós devemos ter agora a oportunidade de chegar com Deus e dizer a Ele: Senhor, é o seguinte, quando eu ouvir a Tua mensagem, quando eu ouvir a Tua palavra, por favor, me ajude a não deixar passar essa oportunidade. Tira de mim o orgulho. No livro Primeiros Escritos, na página 119, diz que se nós deixássemos de lado o nosso orgulho por apenas 5 minutos, bastaria para resolver todos os problemas. 5 minutos. Deixarmos o nosso orgulho de lado. 5 minutos, resolve qualquer problema. E eu fico pensando cá comigo, por que Jesus não voltou ainda? Porque ainda somos muito orgulhosos. Por que o Espírito Santo ainda não desceu em plenitude? Porque ainda somos muito orgulhosos. Por que estamos discutindo igreja com dificuldades, com problemas de relacionamento? Porque somos muito orgulhosos. Deus está nos dando oportunidades para nos arrependermos, nos convertermos, abandonarmos o pecado, nos unirmos como irmãos, recebermos a plenitude do Espírito Santo e, irmãos, e concluir a obra. A Bíblia diz assim: o evangelho seria pregado a todo mundo, então virá o fim. O que nós estamos fazendo? Enquanto nós estivermos discutindo entre nós, passamos problema entre nós, o evangelho não está sendo pregado. Enquanto nós estivermos aqui, entre nós aqui, olhando o problema do outro, tentando falar do outro, tentando levar a conversa do outro, buscando ocasião para se vingar, buscando ocasião para falar maldade, buscando ocasião para fazer as coisas ruins, o que está acontecendo com o evangelho? Parado. Mas se nós buscarmos oportunidade, buscarmos ocasião de fazermos as pazes, de estarmos de bem um com o outro, de perdoarmos, deixarmos o nosso orgulho de lado, o que vai acontecer?
Ah, meus amados, vamos abrir nossas Bíblias, Atos capítulo 3. Verso 19 diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Irmãos, eu amo esse verso. Eu amo esse verso. Aqui fala de arrependimento. E fala de conversão. E fala apagamento de pecado. Se tem uma coisa que eu quero, irmãos, é que meus pecados sejam apagados. Nós estamos estudando sobre isso na lição da Escola Sabatina. Que coisa maravilhosa. Ao estudar a lição em casa com a minha esposa, eu falo, olha, a gente vê assim, ô Senhor, me ajude. Esses dias minha esposa estava comentando comigo, mas eu quero ir para o céu. Irmãos, eu quero ir para o céu. Eu creio que vocês querem ir para o céu também. Todos queremos ir ao céu. E uma coisa muito importante para nós, irmãos, é arrependimento, é conversão, é pecado apagado. E olha como que diz o verso. E assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Irmãos, esta é a oportunidade boa. Essa não pode deixar passar. As oportunidades ruins, deixa para lá. Oportunidade de vingança, de falar do irmão, deixa isso para lá. Oportunidade de estar guardando rancor, guardando mágoa, deixa isso para lá. Mas essa oportunidade aqui a gente não pode deixar passar. Arrependimento, conversão, apagamento de pecado, tempo de refrigério pela presença do Senhor. E o verso 20 diz assim: e ele enviará Jesus Cristo, que já foi pregado, ao qual é necessário, verso 21, que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. O que Deus quer restaurar em nós, irmãos? Todas as coisas. Deus quer restaurar em nós a sua imagem. Deus quer restaurar em nós o seu perdão. Porque quando nós oramos, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Eu não posso ser mais do que Deus. Deus me perdoa, eu não quero perdoar meu irmão. Quero guardar sentimentos. Quero guardar ranzinza, né? Aqui fala ranzinza também? Não pode. De jeito nenhum, não posso guardar essas coisas. O inimigo oferece oportunidades para que venhamos ter sentimentos ruins, más suspeitas de nossos irmãos. Isso não pode acontecer. Mas essa oportunidade aqui Deus quer de nós. Irmãos, eu tento imaginar aqui a maldade daquela mulher, quando João a chamou. Olha, isso aqui está errado, isso aqui é pecado, você não pode continuar fazendo isso, isso é adultério. Aquele sentimento, aquela ira, aquele ódio. Se ela tivesse olhado para João, João, obrigado. Muito obrigado, olha. Eu sei que eu estou errada, mas você me deu uma ajudinha, né? Porque você me chamou pelo nome aqui, pelo erro. Eu vou corrigir minha vida. O que teria acontecido com aquela mulher? O que teria acontecido com aquele rei? Irmãos, vocês estão percebendo que menos de 5 minutos bastaria para resolver o problema se deixássemos o nosso orgulho de lado. Menos de 5 minutos. Mas aqui, irmãos, nós precisamos urgentemente de aproveitar a oportunidade do arrependimento, da conversão e do apagamento de pecado. Devemos aproveitar essa oportunidade de reconciliarmos entre irmãos. Irmãos, nós precisamos urgentemente, como igreja, como povo, nos consagrarmos a Deus em reconciliação, em confissão de pecados. A pior coisa que tem e que separa a igreja são as más suspeitas, a má língua. A Bíblia fala que isso é abominável a Deus. Então nós devemos pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, converta meu coração. Senhor, tira de mim. E olha o que diz aqui: ao qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas.
das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Quanto tempo Deus está falando? Para quem Deus falou a primeira vez? Abram suas Bíblias. Vamos ver para quem Deus falou a primeira vez, de pessoa que estava com mágoa, com ódio no coração, com raiva. Olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 4. Diz assim, verso 7. Verso 6 primeiro. E o Senhor disse a Caim: por que estás irado? Irmãos, presta bem atenção nessa pergunta de Deus para Caim. Olha a oportunidade que Deus está dando para Caim. Era uma oportunidade. Olha a oportunidade que Deus estava dando para Caim. Verso 6 do capítulo 4. Gênesis capítulo 4, verso 6. E o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Deus ainda chega no verso 7 e diz para Caim: se tu fazes o bem, Caim, se você fizer o bem, Caim, não serás aceito? Irmãos, Deus estava dando oportunidade para Caim. Deus estava dando oportunidade para Caim. Caim, se arrependa. Você está aí irado, está com o seu semblante caído. Caim, por favor, se arrependa. Se você fizer o bem, não serás aceito. Só que Deus ainda fala para ele: e se não fazes o bem, o pecado jaz à porta. Ah, meus amados, eis a oportunidade. Por favor, meus queridos, Deus dá oportunidade para nós, como deu para Caim. Como foi falado lá em Atos. Desde o princípio, Deus está nos dando oportunidade. Olha, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se fizer o mal, o pecado jaz à porta. E olha como que conclui esse verso 7, capítulo 4 de Gênesis. E para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. Se você tem a oportunidade agora, se você tem a oportunidade de confessar o teu pecado, confessar o teu erro, se você tem a oportunidade agora de chegar para o teu irmão e falar assim: ó, meu irmão, eu estou irado contra você, eu estou com ódio de você, porque você fez o bem, e eu fiz o mal. Irmãos, o que foi que Abel fez para Caim? O que os irmãos acham? O que foi que Abel fez de mal para Caim, irmãos? Irmãos, o que foi que Abel fez de mal para Caim? Nenhum mal. Ele deu testemunho que ele estava fazendo o quê? O bem, o certo. E o que isso provocou em Caim? Ciúmes, ira, ódio. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: ireis, mas não pequeis. Era para ter domínio. Era para ter domínio. Deus falou aqui, olha, compete agora você ter domínio, verso 7. Você deve ter domínio sobre esse desejo. Qual era o desejo que Caim estava no coração, irmãos? Qual era o desejo de Caim no coração? Matar o irmão. Irmãos, quando nós odiamos uma pessoa, é como se estivéssemos praticando um assassinato. E Deus chega para Caim, bate um papo sério com ele. Troca umas ideias com Caim. Caim, por favor, Caim, aproveite sua oportunidade. O diabo está te dando uma outra oportunidade. Qual a oportunidade que o diabo está dando para ele? Vingança, ódio, morte. E Deus agora fala para ele, olha, tira isso daí, põe bem longe essa oportunidade, e eu te dou outra oportunidade. Qual a oportunidade que eu te dou agora? Tenha domínio, faz o bem, e você vai ser aceito. Tenha domínio, faça o bem,
e você é aceito. E olha o que aconteceu. E Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Outra versão diz, o matou. Para qual oportunidade Caim deu agora cabimento? Irmãos, nós temos muitas oportunidades diante de nós. Nós devemos tomar cuidado sobre as oportunidades. Tem oportunidade que vem de Deus, mas tem oportunidade que é do inimigo. E ele fica ali. E a Bíblia é bem clara, o mal está diante de nós. O mal está diante de nós. Mas o bem também. E nós temos oportunidade para escolher entre o bem e o mal. E a Bíblia é bem clara também. Escolhe, pois, o bem e vivas. Gente, que coisa maravilhosa, que Deus maravilhoso, que Deus amoroso. Que bênção. Deus dá oportunidade para nós escolhermos o bem. Deus dá oportunidade para nós nos arrependermos. Deus dá oportunidade para nós confessarmos. Deus dá oportunidade para nós abandonarmos. Deus dá oportunidade de conversão. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção e viva. Mas, infelizmente, tem pessoas que não aproveitam essa oportunidade. E o que ela faz? Eu estou acomodado assim, eu gosto do jeito que está, não quero mudança, não quero conversão, estou sendo incomodado, por favor, pare. Foi o que aconteceu com Caim. Aconteceu isso com Caim. Caim não quis ser incomodado, estava acomodado no mal, não permitiu que seu orgulho fosse colocado de lado por 5 minutos, não resolveu o problema, foi lá e matou o irmão dele. Vocês estão percebendo como que é as coisas? Que o Senhor tem misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, como um povo, como igreja, nos consagrarmos a Ele, fazermos uma entrega total a Ele, corpo, alma e espírito. Não guardarmos nenhum sentimento ruim no nosso coração. Não guardarmos nenhuma mágoa, nenhum rancor no nosso coração. Porque a Bíblia é bem clara que o Espírito que opera em nós, que Espírito é esse? Que Espírito é esse que opera em nós? Irmãos, é o Espírito Santo. O Espírito que opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. E é a vontade de Deus que todos vivam em paz. Deus, por sua infinita misericórdia, nos poupou e nos trouxe até aqui. E nós devemos aproveitar desta oportunidade, desta misericórdia, para vivermos bem entre irmãos. Irmãos, Deus, Ele está fazendo um trabalho todo especial com a sua igreja. E esse trabalho, por favor, abram suas Bíblias, Apocalipse. Olha o que diz aqui. Capítulo 3, verso 19. A todos que eu amo, eu repreendo. Quem é que Deus repreende? A todos a que Ele ama. E o que mais Ele faz? E castigo. Essa parte, ela é mais difícil, né? Essa parte é mais difícil. A todos que eu amo, eu repreendo. O verso poderia parar aí, né? Mas aqui diz que também Ele castiga. Cada um tem seu castigo. Cada um tem seu castigo. Agora, o que Ele pede de nós? Ser zeloso e arrepende-te.
Irmãos, que Deus misericordioso. Olha, é o seguinte, eu quando meus meninos eram pequenos, eu falava assim para eles, meu filho, minha filha, não põe o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada. Dá choque. A criança sabe o que é choque? O que os irmãos acham? As crianças sabem o que é choque? Eu tive que mostrar para eles o que é choque. Não põe o dedo na tomada, que dá choque. Quando eles souberam o que é choque, irmãos, nunca mais puseram o dedo na tomada. E a Bíblia é bem clara. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. O que é que Deus quer de nós? Zelo e arrependimento. Zelo pelo que é certo e arrependimento pelo que fez de errado. Que Deus tenha misericórdia da igreja, que Deus nos ajude, para que venhamos aproveitar essas oportunidades. Porque o Senhor Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Esta é a oportunidade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Vou cear com ele. E ele comigo. É o verso 20 para nós concluirmos. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. É a oportunidade. Ele está batendo. Olha, aproveite essa oportunidade. Ele está batendo. Enquanto Deus está batendo em nosso coração, é a oportunidade. Vai chegar o momento que Deus não vai mais bater em nosso coração. Aí passou a oportunidade. Jeremias capítulo 8, verso 20. Passou a cega, findou o verão, não estamos salvos. Já pensou? Que Deus tem misericórdia de nós, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que Deus abençoe a igreja para que esta oportunidade seja aceita por cada um de nós. Amém.